Paulo deu um ok aqui. Ok. Maiara Barbosa, João Carlos. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback. Vamos orar antes da gente começar? Beleza? Vou dar uma oportunidade. Alguém quer orar por nós? Se alguém quiser fazer uma ação sobre esse tempo que a gente vai ter de compartilhamento, fiquem à vontade. Alguém quer orar? Cadê o Vitor? Tá comendo ainda, Vitor? Eu tava servindo aqui, senão com certeza. Mas eu posso, então. Não, tranquilo, tranquilo. Relaxa. Não, se puder, tranquilo. Você sabe. Oi. Oi, pode orar? Você tá ocupado? Se Eu tiver, posso orar. Amém. Ora pra gente. Então, o Senhor falar com a gente, enquanto o pessoal entra também, tem mais uma galera entrando. Ok. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, em conjunto, Pai, buscando o mesmo propósito, Amém. estando alinhados, ó Pai, para te escutar através das suas sagradas escrituras, ó Pai, das palavras que o Senhor nos deixou para ser a nossa luz, para ser o nosso guia, Amém. que em todo o tempo o Espírito Santo esteja, ó Pai, fortemente falando ao nosso coração. E assim como no caminho de Emaús, ó Pai, ao nós ouvirmos ao discorrer da sua palavra, nosso coração queime, nossos olhos se abrem, nós possamos ceiar aqui, né, junto aos irmãos, ó Pai. Por isso, te pedimos, usa a vida do Paulo César, se alguém também acabar sendo um ministro do Senhor aqui, para abrir os nossos olhos, queremos abrir, ó Pai, o nosso coração, para que a sua Amém. palavra entre como verdade, como prática, como guia de Amém. vida É aos isso. nossos dias, e assim como a sua palavra diz, Espírito Santo, que o Senhor inscreveu as suas leis em nossos corações, que o Senhor possa apenas nos relembrar tudo aquilo que nós já ouvimos, tudo aquilo que nós já lemos, mas de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais reveladora, de uma maneira em que isso se torne verdade em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que oração poderosa. Amém. É isso aí, gente. Isso que o Vitor falou faz muito sentido, sabe? Eu creio que é um tempo de mesa aqui, mesmo que é uma mesa virtual, né? Não tá todo mundo junto, literalmente, mas tem gente, cara, tem gente de até outros lugares aqui. Acho bem bacana a gente estar compartilhando. Tem pessoal de outras igrejas também. Não é da minha, né? Tem a galera da minha aí também, tal. Então, isso é poderoso, a gente poder, independente de qualquer coisa, independente de placas, de denominações, a gente está compartilhando aí a palavra. E é poderoso. Vamos lá começar então. Tem uma galera que pediu para esperar, mas eu acho que eu vou começar, hein? Vamos começar para a gente não atrasar. Nosso tempo também é importante aqui, cada minuto nosso aqui. Então sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar hoje a respeito de João, capítulo 2 e 3, tá? A gente vai tentar matar os dois hoje, não garanto não, mas vamos tentar matar os dois numa tacada só. Vamos ver o que a gente consegue aqui, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E se você, né, teve gente aí que testemunha até que fez anotações e tudo, nossa, cara, se estiver fazendo anotações, né, a gente vai falar muita coisa hoje. No encontro passado a gente falou de muita coisa teológica, né, sobre a encarnação do verbo, a gente falou sobre, enfim, o fato de Deus, ele ser Deus, mas não ser a mesma pessoa do Pai. Isso é uma coisa que às vezes buga a nossa cabeça, né, porque Deus é três em um. Então, Deus, ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma substância de Deus Pai, mas Jesus, o verbo, né, ele não é a mesma pessoa do Pai. Então, isso dá um nó na nossa cabeça, eu sei, nem tudo a gente entende totalmente, mas a gente falou disso no nosso último encontro aí, foi bem bacana a gente compartilhar sobre isso, sobre a encarnação do verbo, que foi manifestado cheio de graça, de verdade, glória a Deus. E hoje, então, a gente vai... Eita, parece que não tá aparecendo a tela para vocês aí? Acho que apareceu agora. Então, hoje a gente vai compartilhar os capítulos, perdão, 2 e 3, beleza? Deixa eu pôr aqui para gravar. A última vez eu perdi a gravação inteira. Vamos ver se hoje vai dar certo.
Vamos lá, então. Abra sua Bíblia, então, em João, capítulo 1, versículo 43, não é isso? A gente parou no 42, vamos ler agora do 43 em diante. A gente vai compartilhando, eu vou compartilhando a tela aqui com vocês, e ao mesmo tempo a gente vai lendo, beleza? Então, abra sua Bíblia, se você puder ajudar a gente na leitura também, isso é muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma travadinha aqui. Beleza, top. Então vamos lá, versículo 43, a Bíblia diz assim, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, eu estou lendo na RA, mas independente de qual seja a sua versão, acompanhe aí com a gente. No dia imediato, resolveu Jesus, né, um dia depois de ele encontrar com Pedro, né, a gente viu no na última segunda-feira aí, que Jesus encontra com Simão e muda o nome dele para Pedro. E a gente viu sobre a identidade, né? Jesus muda não só o nome, mas a identidade de Pedro. Então isso é poderoso. A gente vê que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente encontra a gente mesmo. A gente encontra quem nós somos. Então a Bíblia diz assim, versículo 43, então. No dia imediato, depois disso, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. É a primeira coisa que a gente pode já ver aqui de cara. E quem encontrou Filipe foi Jesus, não foi o contrário. Né? Então, Jesus sempre vem ao nosso encontro primeiro. Essa é a ordem de fatos. E ele faz um convite para Filipe falando, segue-me. Ora, era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, da mesma cidade do Andrezinho e do Pedrinho. Filipe encontrou Natanael, disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, aqui se referia ao profeta Jesus, ou Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde você me conhece, né? De onde você me conhece? Respondeu Jesus, antes de Filipe chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então, exclamou, versículo 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, algumas coisas que a gente pode destacar nesse texto aqui, né? Seguindo aqui o nosso comentário. Primeira coisa, que eu já falei aqui. Primeira coisa que quem encontrou Filipe foi Jesus, não foi o contrário. Ou seja, Jesus mesmo fala lá na frente, no capítulo 15, que não foi vocês que me encontraram, né? Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. A gente vê muito, de fato, essa verdade, né? Porque Jesus é que se aproxima, Jesus é que faz o convite. A gente até vê algumas pessoas tentando seguir Jesus. Um exemplo dele, o gadareno lá, aquele endemoniado que foi liberto. Ele fala, Jesus, eu te segui, Jesus não deixa. Olha que coisa interessante, né? Se talvez fosse um de nós, claro, pode vir, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais gente comigo, melhor. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele escolhe muito bem quem vai andar com ele. Jesus, ele escolhe muito bem quem vai ser discípulo dele. Então, Jesus que se aproxima de Filipe faz o convite. Larga tudo e vem me seguir. Ele faz isso com Mateus, ele faz isso com Pedro, né, ele faz isso com João, ele faz isso com todos os discípulos, sem exceção, foi Jesus que chamou eles, e não o contrário. Amém? Então, é importante a gente entender isso, que o chamado não é voluntariado. Eu não estou falando do voluntariado no sentido bom da palavra, né, de ter um coração voluntário, de querer ajudar, não é isso que eu estou falando agora. Mas, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que Jesus não chama simplesmente quem se voluntaria. Jesus, eu estou aqui, você está precisando de mim, está precisando de alguém, precisa de ajuda, estou aqui. Não, Jesus não trabalha com voluntariado. Jesus, ele trabalha com escolhidos, com chamados. Segunda coisa que a gente pode ver aqui no texto, é que Filipe passou a seguir Jesus imediatamente, assim como todos os outros discípulos, eles estavam aguardando o Messias. Então a gente se pergunta, cara, é incrível, né? Por que Jesus aparecia para os caras lá e eles largavam o que eles estavam fazendo e iam seguir Jesus? Por quê? Será que esses caras não faziam nem pergunta, mano, quem é você, né? O que
que você está querendo, né? A gente vai para onde? Onde que a gente vai dormir? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser esse ministério? Como é que vai ser esse negócio aí? Não, os discípulos largam tudo e só seguem Jesus. Por quê? Né? Eles seguiam Jesus porque eles estavam aguardando o Messias prometido do Antigo Testamento. E é por isso também que a gente precisa ler o Antigo Testamento, sabe? A gente sabe que o Novo Testamento, ele é a realidade do Antigo. Mas o Antigo Testamento é a sombra e a profecia do Novo. Então, a gente precisa ler a Bíblia completa. Eu sei que é difícil passar ali Levítico, Números, né? É difícil a gente ler aquelas genealogias, mas acredite, o Antigo Testamento, ele embasa o ministério messiânico de Jesus. Né? Paulo fala isso muito bem em Romanos, quando ele fala assim, ó, aquele que foi prometido pela Sagrada Escritura. Jesus não veio simplesmente, saiu falando que é Messias. Não, ele veio cumprindo todas as profecias que estão na Antiga Aliança. Então, a Bíblia tem um tema. Eu falei disso no nosso última segunda-feira, vou repetir. A Bíblia tem um tema, e o tema dela é Jesus Cristo. E não só o Novo Testamento, né? Ao contrário do que muitos pensam. O Velho Testamento testifica e, na verdade, traz detalhes do ministério de Cristo. A gente vê profecias, principalmente livros como Isaías, né, falando da morte, exatamente da morte de Jesus. Zacarias profetizou sobre ele, onde ele ia nascer. A gente vê, né, Jeremias falando também, o próprio Balaão, que era um falso profeta, profetizou sobre Jesus. Moisés profetizou sobre Jesus. Abraão falou sobre Jesus. Todos eles apontam para Jesus. Então, o tema de Cristo não começa no Novo, não começa ali em João, né, quando a gente vê na encarnação que o verbo se fez carne, não, começa no Velho, né, mostrando ali futuramente quem seria Jesus, qual que seria o ministério de Jesus. Então, é muito importante, a gente aprende com isso, que é muito importante ler realmente a Antiga Aliança, ler o Velho Testamento, entende? Para a gente entender um pouco mais sobre Jesus. A gente conhece Jesus através das Escrituras, inclusive através do Velho Testamento. A pergunta, né, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Então, chegou ali, Filipe encontrou Natanael e falou, né, achamos aquele quem Moisés escreveu, ou seja, o Messias, né, o aguardado, aquele que havia de vir ao mundo, a quem se referiam os profetas, Jesus, filho de Nazareno. Aí a pergunta de Natanael, por acaso, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E a gente vê com isso também que Jesus, ele fez questão, né? Ele fez questão de vir de um lugar. Ele podia muito bem, né? Ele era Deus, ele podia ter escolhido, talvez, nascer em um palácio, numa casa nobre, mas Jesus ele fez questão, como Deus, ele fez questão de vir de um lugar humilde, de uma cidade humilde, né? Justamente para ser pedra de tropeço. Ele não veio na embalagem com que esperavam ele, né? As pessoas esperavam um rei, alguém que mostrasse força militar, talvez, num cavalo branco, mas Jesus ele vem humilde, ele vem de uma cidade do interior. Eu estive lá em Nazaré. Gente, que cidade horrível. Foi a pior cidade de todas que eu visitei lá em Israel. A gente visitou Cafarnaum, visitou outras cidades lá, Jericó, mas Nazaré, até hoje, ela é a pior cidade. Ela é a pior de todas de Israel. Cidade ruim, ela parece uma favela, assim, da Rocinha, sabe? Sendo bem sincero, assim, sabe? É muito acentuado, assim, tem muito morro, tem muito sobe e desce o tempo inteiro. É um lugar, assim, feio, esquisito. Até hoje é muito estranho. E essa foi a pergunta de Natanael, né? De Nazaré pode sair por acaso alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Essa resposta, Filipe, também a gente pode aprender com ela, tá? Eu estava vendo esses dias uma festa de Ano Novo, teve o Réveillon, né, alguns dias atrás. Eu estava vendo um pessoal que fez uma festa de Ano Novo inteira só com fone de ouvido. E as músicas as músicas todas estavam no fone de ouvido, o pessoal dançando, e aquele silêncio assim, e todo mundo com fone de ouvido. Todo mundo com fone de ouvido dançando. Nossa, que festa estranha, né, cara? Todo mundo em silêncio e tal. Mas, por que eu tô falando disso, né? É porque só quem escuta entende. Só quem escuta a música é que entende a dança. Né? Quem não tá escutando a música acha que você é doido. Ah, mas o que isso tem a ver? Com essa frase aqui que eu achei muito interessante. Não tente explicar a dança para quem não tá ouvindo a música. Não adiantava ali Natanael ficar tentando provar, não, mas deixa eu te falar, ele é assim, 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 ele fez tal milagre. Não, 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 não. Não foi isso que Filipe fez. Para provar para Natanael que
que Jesus era o Messias, ele falou o seguinte: vem e vê, vem por você mesmo, vem escutar a música, vem ouvir o que ele diz, vem ver quem ele é. Sabe, às vezes a gente tenta ficar convencendo as pessoas, né? Oh, não, mas Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, cara, qual que é o caminho mais correto, mais sábio, vamos dizer assim, né? Na verdade, em vez de a gente ficar tentando convencer as pessoas sobre Jesus, a gente precisa trazer elas para Jesus. Porque só quando elas virem o que a gente está vendo, só quando elas escutarem o que a gente escuta, só quando elas sentirem esse amor, né, tão poderoso, tão grande, tão sublime no coração delas, como a gente sente, é que elas vão entender. Ah, agora eu entendi por que vocês são doidos assim. Agora eu entendi porque vocês tomam tal decisão. Agora eu entendi porque vocês são tão fanáticos, né? Porque não adianta explicar a dança para quem não escuta a música. O nosso papel é levar a pessoa para a música, levar a pessoa para Jesus. Aí ela vai entender. Entende? Aí ela vai entender. Jesus tem duas palavras de conhecimento aqui, é importante falar disso também. O que fez Natanael em Jesus, inclusive, né? O que são palavras de conhecimento? É um fragmento do conhecimento de Deus a respeito de algo. Jesus, Deus, ele era mesmo na condição humana, mas ele abriu mão dos privilégios de ser Deus. Ele abriu mão, por exemplo, da sua onisciência. Então ele precisava do Espírito Santo para que o Espírito Santo mostrasse a ele, né, o que estava acontecendo e tal. Ele também não era onipresente, nem onipotente. Ele precisava realmente do poder do Espírito. Embora ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou, sim, os atributos de Deus, a glória de Deus, né? E aí ele tem uma palavra de conhecimento, Jesus. Ele fala aqui, ó, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A gente não entende muito bem o que isso quer dizer, mas com certeza fazia muito sentido ali para Natanael, né? Para ele falar uma coisa dessa. Aí Natanael fica intrigado. De onde você me conhece? Aí Jesus solta a segunda palavra de conhecimento e fala: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Olha que coisa, né? Jesus tem duas palavras de conhecimento, duas visões ali, vamos dizer assim, sobre Natanael. E algo interessante sobre os dons espirituais. Eu acredito na continuidade dos dons. Nós acreditamos que os dons são para hoje, mas aos dons a gente tem que ter muito cuidado. Os dons, eles servem para revelar Cristo às pessoas. É exatamente isso que essas duas palavras de conhecimento de Jesus serviu, para revelar quem ele mesmo, né, Cristo, era. Então, a gente precisa entender que os dons, sim, não são para exibicionismo, eles não são simplesmente para a gente mostrar que eu sou o homem de Deus, eu sou o profeta da última geração, não. Os dons, eles precisam ter o objetivo de mostrar quem Jesus é, de mostrar mais um pouco de Jesus, de edificar o corpo. Indo aqui, senão, se a gente for para cada tópico desse, gente, é muita riqueza, é muita coisa que tem para falar. Mas Jesus fala o seguinte, ó, só porque eu te falei que você estava debaixo da figueira, está crendo? Então, você vai ver coisas muito maiores que essas, na verdade. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando a gente fala em Gênesis, abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 28. Abre a sua Bíblia rapidinho. Em Gênesis 28, 12. Gênesis 28, 12. Deixa eu explicar o contexto para vocês antes da gente ler. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele parou, dormiu numa pedra, em cima de uma pedra, e ele teve um sonho, né? Nessa fuga aí, ele estava com medo de ser morto mesmo pelo irmão. E ele tem esse sonho, e ele tem uma visão, e olha a visão que ele tem, versículo 12 de Gênesis 28. Eis, posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre elas. Agora, se você for voltar lá para João, né, no capítulo 1, versículo 51, você vai ver que é a mesma coisa que Jesus fala. Em verdade, vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus era aquela escada. Aquela escada apontava para Cristo. Cristo é a ligação entre o céu e a terra. Cristo é a única ligação possível. Por quê? Porque, primeiro, ele é Deus. Então ele pode segurar na mão de Deus. Segundo, ele é homem. Ele pode segurar na mão do homem. E só ele, só Cristo, pode fazer essa ligação entre Deus e homem. Entende? Então ele é essa escada profetizado ali, né, através do sonho de Jacó, aonde os anjos de Deus subiam e desciam. Glória a Deus por isso.
Vocês estão bem aí, gente? Bem-vindo aí. Não vi se entrou mais alguém. Eu vou aceitando aqui, né? Não vou vendo quem vai entrando. Mas seja bem-vindo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente vai para a segunda parte já. Alguém quer compartilhar algo a respeito disso? Alguém já quer falar alguma coisa sobre isso? Ô, Paulo César, Opa, manda aí. a Stephanie e eu estamos com uma dúvida aqui. É quando você menciona a respeito de Jesus ter tido uma palavra de conhecimento para falar para Natanael. Aí ela Sim. me perguntou assim, Jesus deixou de ser onisciente? Aí, não, aí, por exemplo, será que, na minha cabeça, a primeira resposta seria, acho que não, ele não deixou de ser onisciente. Mas aí eu fui pensar nos outros atributos. Será que ele deixou de ser onipresente? Porque ele Deixou, estava com tomando a certeza. forma humana, né? Ele não estava em todo lugar ao mesmo tempo, né? É. Ele também não é E a onipotente. onisciência? Oi? A onisciência, só que aí é engraçado, porque da mesma forma que me parece fácil, talvez, entender que ele deixou de ser onipresente, é, é difícil eu achar que ele deixou de ser onisciente, porque eu acho que ele continuou sabendo de tudo, ou não? Não, não continua. A prova disso é o seguinte, por exemplo, quando Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue, todo mundo conhece a história, né? Jesus pergunta, Sim, olha para trás e pergunta, quem me tocou? Eu não sim. acredito que aquele texto ele estava falando uma pergunta retórica para fazer um teste. Eu não acredito. Eu acredito que ele não sabia quem tinha tocado. Até que ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? Certo. Então, eu creio, tá? Eu creio que a gente pode discutir isso, com certeza. Eu creio que na encarnação, Jesus não deixou de ser Deus, óbvio. Óbvio, ele Claro. sempre foi Deus, sempre será. Mas ele deixou de fora, como Filipenses 2 fala, né? Não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele abriu mão dos seus atributos incomunicáveis, que a gente chama da teologia. O que são os atributos incomunicáveis? Onipresença, onipotência, onisciência, Uhum. eternidade. Então, por exemplo, Jesus, ele é eterno, mas como homem, na carne, ele envelhecia. Eu acredito que se Sim. Jesus não tivesse morrido na cruz, ele ia né, falecer. Então, ele realmente assumiu a forma humana mesmo, né, nesse aspecto. Sem deixar de ser Deus, mas também abrindo mão dos atributos de Deus, entende? Eu acredito Uhum. nisso, mas realmente não é um consenso, assim, né? Todo mundo que acredita que ele deixou, por exemplo, de ser onipotente, né? É algo que a gente pode discutir a respeito mesmo, entende? É uma discussão Tá bom. teológica. Obrigado. Eu acho que eu tô usando. Depois você pega. Então, vamos lá pro próximo? Vamos lá pro próximo, então. Opa, deixa eu ver se vai passar aqui. Aqui. Então, João capítulo 2. Vamos começar em João 2 agora. Acompanhe na Bíblia com a gente. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eis, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Nossa, que resposta de Jesus para a mãe dele, né? Tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada um levava 2 ou 3 metretas. Isso aí se a gente fosse converter, seria 100 litros de água em cada. Então era como se fossem barris grandes de água, cada um cabia 100 litros de água. Ou seja, 600 litros de água, né? Porque eram 6. Jesus lhes disse: Enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai para o mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, né? Creram em Jesus.
Então, gente, vamos lá. Algumas coisas que a gente pode ver nesse texto, né? Algumas coisas que a gente pode parar para analisar e até meditar também. Primeira coisa, tá todo mundo vendo aí minha tela? Todo mundo enxergando aí? Dá um ok, só para eu saber. Está todo mundo vendo. Ok, beleza. Já teve uns 3 ok aqui. Então, beleza, ó. Então, primeira coisa que a gente pode ver. A festa, o contexto, a festa de casamento demorava 7 dias naquela cultura. Deixar alguém acabar era desonrar os convidados. Né? Então, cara, é muito complicado assim, você chamar uma galera, né, seus familiares e tal, e você deixar o vinho acabar, porque o vinho era a alegria da festa, né? Era o entretenimento da festa. E aí, a gente vê essa história, né, do primeiro milagre, do primeiro, João chama de sinal de Jesus. Primeiro que Jesus foi convidado por seus discípulos para o casamento. Primeira coisa que a gente pode ver, a única vontade que Jesus obedece é a vontade do Pai. Né? A mãe de Jesus chega para ele, né, Maria, eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tem eu contigo? Essa palavra, ela parece ser um pouco áspera, mas mulher era uma forma respeitosa de chamar a mãe, naquela época, inclusive, tá? Então, Jesus ele não está sendo desrespeitoso aqui. O que ele está perguntando é o seguinte, é como se fosse, mulher, né, por que a senhora está perguntando isso para mim? Vamos colocar dessa forma, tá? Por que a senhora está dizendo isso para mim? Por que a senhora está falando isso para mim? Ainda não é chegada a minha hora. A gente vê a primeira lição aqui, a única vontade que Jesus obedece é a vontade do Pai. Jesus não serve porque simplesmente a mamãe dele está pedindo. Jesus não serve porque é alguém próximo que está pedindo. Não, primeiro a submissão dele, ele entende já a divindade dele, ele entende ali a missão dele, e ele entende o seguinte, a única vontade que eu obedeço, a única agenda que eu me submeto, a agenda do meu Pai. Entende? Então, na verdade, Jesus não está sendo desonroso com a mãe, na verdade, ele está sendo respeitoso e ele está sendo submisso ao Pai. Amém? E a gente vê outra coisa que eu pensei depois, eu nem coloquei aqui, é que, cara, Jesus ficou 30 anos aguardando o Pai se mover, para ele mover, né? Fico pensando, né? Cara, se fosse eu, né? Se eu, né? Falo isso com muito respeito, mas se um de nós aqui fosse e a gente se fizesse, a gente queria mostrar para todo mundo, cara. Olha, eu sou aquele que criou todas as verbo do início. Cara, Jesus não estava preocupado com isso, né? Ele simplesmente falou, não é chegada a minha hora. Ele ficou 30 anos aguardando o Pai dar o start. Isso diz respeito a nós também, porque nós precisamos mover quando o Pai se move, né? Não tem que fazer o que Deus não mandou você fazer. Né? Essa é uma lição que a gente aprende com Jesus. E aí, Maria, no versículo 5, mesmo assim, né? Mesmo Jesus falando, né? Aquela mulher, o que tem eu contigo? O que você quer que eu faça? Né? Não é chegada a minha hora. Mesmo assim, Maria entendeu, porque Maria era mãe de Jesus, mas Maria era servo de Deus, Jesus era Deus. Olha que coisa doida. A mesma mulher que era mãe de Jesus, humano, né? Ser humano, ela também era serva de Deus, que também era Jesus. Que coisa doida. E ela se submeteu, por mais que ela era mãe, mas ela não quis dar carteirada, né? Ela fala o seguinte, fazei tudo que ele vos disser. A gente vê a submissão de Maria, né? A mesma submissão de quando o anjo apareceu para ela, Gabriel, e ela faz, e ela fala para aquele anjo, ó, que o Senhor faça em mim toda a vontade que ele quer. Né? Que eu me submeto, que ele possa cumprir em mim a vontade dele. E é a mesma coisa que a gente vê aqui, né? Fazer tudo que ele disser. A gente vê aqui que Maria, ela conhecia o poder de Jesus, em primeiro lugar. Sabe? Maria sabia quem era o filho dela. E aquele filho não era um filho normal. Não era só um ser humano comum. Não, aquele filho dela era Deus. Então, primeira coisa que ela faz, submeta a ele, faça a vontade dele. Segunda coisa, ela cria a bondade de Jesus. Porque, tudo bem, ele falou para mim que não. Mas, ele é bom. Vai que, né? Eu acho que Maria tinha isso no coração. Vai que mesmo assim ele faz. Então, faça tudo. E se ele não fizer, glória a Deus. Se ele não quiser agir, né? Que a vontade dele seja respeitada, seja honrada, mas fazei tudo quanto ele vos disser. E a gente vê aqui também, né, depois que Jesus manda, olha só, o segredo para ver o sobrenatural foi obedecer sem entender.
Quantos de nós estamos dispostos a obedecer sem entender? Eles encheram 6 talhas de 100 litros com água, 600 litros. Para quê? Jesus, por que você está mandando a gente... Jesus não explicou o porquê. Jesus não falou, olha, enche aí que agora essa água vai virar vinho. Não, ele não fala. Ele só dá uma ordem. Encham as talhas de água. Então, essa é uma chave. Para a gente ver o milagre, para a gente ver o sobrenatural, muitas vezes, para a gente ver a provisão, muitas vezes a gente vai ter que obedecer sem entender. Senhor, por que você está mandando fazer isso? Eu não sei, mas ele sabe. Deus não é obrigado a responder todas as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Ele pode fazer, né? Mas nem sempre ele vai obedecer. A gente vê a história de Jó, né? Que Jó perdeu tudo que ele tinha. E ele ficou perguntando o livro inteiro, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Ele não blasfemou contra Deus, mas perguntou o livro inteiro. Deus aparece para Jó, no capítulo 38, ele não responde uma pergunta de Jó. Na verdade, ele faz mais perguntas para Jó, né? Jó, onde você estava quando eu criei tudo, quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, o que você estava fazendo quando eu criei todas as coisas? E aí Jó, mesmo sem não ter nenhuma resposta daquelas que ele perguntou, ele teve a resposta, porque ele falou, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Então, quer dizer, Deus nem sempre vai responder às nossas perguntas, né? Mas ele sempre responde às nossas respostas. É importante a gente entender isso. Responder é o que eu estou falando aqui? É obedecer, muitas vezes, sem questionar. Obedecer, muitas vezes, sem entender. Certo? E aí, Jesus ordenou levar a água antes dela se transformar em vinho. Então, Jesus, se fosse, né, se talvez fosse eu, ainda bem, né? Glória a Deus, só existe, só Ele é Deus, só Ele é o Cristo. Mas talvez eu faria o seguinte: olha, eu vou transformar água em vinho na frente de todo mundo, para todo mundo ver o milagre. Mas Jesus, ele manda levar a água, que ainda era água, para quando ela chegasse lá, ela transformasse em vinho. E aí, realmente, o milagre aconteceu. A gente vê na história que a água, sim, se transforma em vinho. E João fala que esse foi o primeiro sinal de Jesus para que os discípulos crescem nele. Ou seja, os milagres apontavam para o seu ministério messiânico. A gente viu no nosso último encontro que João, ele chama milagres aqui, não de milagres, mas de sinais. Ou seja, cada milagre aponta para algo, entende? Cada milagre tem uma pregação por detrás. A gente vê quando Jesus transforma, quando Jesus multiplica os pães, qual que era a pregação por detrás disso? Eu sou o pão da vida. Né? E a gente vê também da mesma forma, quando Jesus transforma a água em vinho, né? Ele está falando o seguinte, eu tenho um novo vinho sobre vocês. Porque Jesus também falou, né, que vinho, não é sábio colocar vinho novo em odre velho. Ou seja, Jesus tinha um vinho novo ali. Ele tinha algo novo para fazer. Então, aquele vinho aponta, assim, é um sinal de que Jesus era o Messias. Tanto que funcionou. Os discípulos, a Bíblia diz, que nesse primeiro sinal, os discípulos creram em Jesus. Amém? Amém, gente? Vocês estão cansados aí? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos passar para o próximo bloco. Tá? Eu sempre vou dar intervalos nos blocos para que, se alguém quiser compartilhar ou perguntar ou falar alguma coisa, fique à vontade. Pode abrir o seu microfone, se você quiser falar, fiquem à vontade, tá? Se você quiser acrescentar algo também, alguém? Pastor, esse milagre, ele acontece ali primeiro na cozinha, certo? A gente não sabe se o milagre aconteceu na cozinha. Eu acredito que Jesus manda encher as talhas de água, né? E manda levar. Eu acredito que o milagre acontece no caminho. É o mais provável, de acordo com o texto, parece que o milagre acontece no caminho em que a água está sendo levada para o mestre-sala, entendeu? Então é por isso que eu falei, né? Jesus, ele tem dessas coisas. Então, em vez de curar o leproso na hora, Jesus não cura na hora. Ele fala, ó, vá se apresentar ao sacerdote, e aí no caminho são curados. Né? Jesus, às vezes, tem esses milagres mesmo, onde ele não faz o milagre na hora, mas ele dá uma ordem, e na ordem de Jesus, né, durante o processo ali, o milagre acontece, entende? Então a Bíblia não deixa muito... Pode falar. Eu acho interessante que, assim, cozinha fala de um lugar, assim, de intimidade, né? Não é todo mundo que entra na sua cozinha, que abre sua geladeira, que vai lá dentro e tudo, e aí parte daquele lugar
de intimidade para vir para algo, né, aberto para verem, porque às vezes ele poderia pedir, não, traz tudo para cá, vou fazer aqui, chamar a atenção de todo mundo e tudo mais, e não, Com ele não fez. certeza. Muito bom você falar isso, né? O milagre de Jesus foi discreto, né? Ele não ficou fazendo showzinho. Jesus não ficava assim, Jesus não era exibicionista, né? Pelo contrário, por várias vezes Jesus pediu, por exemplo, quando ele curava alguém, ele falava, não conta para ninguém. Né? Porque a gente via que Jesus ele não buscava glória humana, ele não estava nem, ele estava ali para obedecer o Pai. O que o Pai quer que eu faça? O Pai quer que eu vou, aplica pão na frente de todo mundo, ok. Mas o Pai quer que eu cura a menina, né? Ressuscita a filha de Jairo sozinho, com ninguém vendo. É isso que eu vou fazer. Então, isso é uma lição para nós. Muito bom você falar isso, né? Porque Jesus ele não se preocupa, a gente vai ver agora também no texto que a gente vai ler, que Jesus não se preocupa hora nenhuma com fama, com as pessoas reconhecerem quem ele era, né? O Messias. Não, Jesus era tranquilo. Eu quero obedecer o Pai. O que o Pai tem para mim? Esse era o coração de Jesus. Muito bom mesmo. Bem, você ia falar mais alguma coisa? Eu te cortei? Não, é isso mesmo, para acrescentar. Muito bom. Amém, muito bom. Obrigado, viu? Glória a Deus. E vamos compartilhar aí, gente. Eu quero ouvir vocês também, tá? Versículo 3 ao 24, próximo bloco aqui. Estando próximo da Páscoa dos judeus, subiu, acompanhe comigo, tá, gente? Estou no 2:13 agora. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E entrou no templo que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, é um chicote, né, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão e o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Meu Deus, olha o que Jesus está fazendo. Jesus está virando, fazendo barraco, literalmente. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais na casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da sua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 foi edificado esse santuário, e você quer levantar em 3 dias? 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque não os conhecia. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Glória a Deus. Então, olha só. O que a gente pode aprender com esse texto aqui? Tá? A primeira coisa, contexto, né? Todos os anos, os anos de Páscoa, os judeus iam para Jerusalém. Era uma prática comum. Tá? Jesus, inclusive, já tinha ido para Jerusalém várias vezes. Tá? E Jesus fica irado ali. Jesus fica com raiva, literalmente. A ponto de fazer um chicote e começar a bater, e tirar, e levantar, e virar a mesa. Literalmente, Jesus fez um barraco. Né? Por que Jesus ficou irado? Né? Por quê? Ele se depara com ladrões de culto. Presta atenção. Tinha 2 tipos de pessoas ali no templo, fazendo coisa errada. O grupo facilitava a adoração, eram os vendedores. Porque para você adorar, você tinha que dar um sacrifício a Deus. Para você dar um sacrifício a Deus, você tinha que criar uma ovelha de 1 ano, sem defeito. Tem todo um processo. Tem todo um processo. E aqueles vendedores, eles estavam ali para vender. Tá, você veio de longe? Não, compra aqui, ó. Vem aqui, tá facinho aqui, vem cá. Então, esses são os facilitadores de culto, né? Aqueles que falam, não, pode só sentar no seu banco mesmo, tá tudo. Não, Jesus não quer nada mais de você, não. Pode ficar do jeito que você tá. Não precisa se esforçar tanto assim, não. Calma, não precisa ser tão radical. Esses são os facilitadores de culto. Aí tem um outro grupo, que são os que dificultavam a adoração. É o contrário, né? Uns facilitavam, os outros dificultavam. Os cambistas, quem eram os cambistas? Não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de uma casa de câmbio. O que é uma casa de câmbio? De onde vem a palavra cambistas? É onde você troca, por exemplo, você troca real por dólar. Né? Você troca dólar por outra moeda. Enfim.
os cambistas faziam trocas de moeda, certo? Ali, como o Império Romano estava reinando ali, né? Inclusive em Jerusalém, a única moeda aceita em Jerusalém era a moeda do povo, né? Era, se não me engano, era a dracma, se não me engano. Moeda oficial do Império. Então tinha esse câmbio, entendeu? Esse câmbio. E o que acontecia? Esse câmbio, entre uma moeda e outra, os cambistas colocavam juros, eles ganhavam dinheiro em cima. Eles colocavam juros altos, porque a pessoa já estava ali mesmo, tem que trocar, né, a moeda para comprar o cordeiro e tal. Então, são os dificultadores, né, vamos dizer assim, da adoração. Não, mas para chegar a Deus, não é assim não, você tem que cumprir vários rituais. Aí entra na religiosidade, entra no legalismo, entende? E coloca vários juros em cima das pessoas para elas prestarem um culto a Deus. Então, as duas coisas estão erradas, né? Os facilitadores de adoração estão errados e os dificultadores também. E Jesus, ele fica bravo. Essa talvez seja a da Bíblia, que Jesus está com mais raiva. Só que presta atenção, a raiva de Jesus é santa, né? É diferente da nossa ira carnal. Qual que é a diferença? Sabe aquela ira que a gente tem no trânsito, a gente quer xingar? Aquela ira não é de Deus. Porque ela vem de uma atitude simplesmente voltada para o ego. Fulano me xingou, como ele tem o direito de fazer isso comigo? Não. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com as coisas do Pai. Então, tanto é que os discípulos lembraram do texto, né? O zelo da sua casa me consumirá. Jesus estava preocupado era com a adoração prestada de forma errada. É com gente querendo facilitar a adoração demais. É com gente também dificultando a adoração demais. É com gente negociando dentro do lugar onde devia ser de adoração. A gente vê tantas igrejas hoje, né, que transformam o púlpito em balcão de negócio. Né, infelizmente. Então, Jesus fica irado com isso. Porque nós entendemos que a igreja, né, que o templo aponta para a igreja do Novo Testamento, a igreja é o lugar de adoração, é o lugar de entrega ao Pai. Amém? E Jesus profetiza a sua própria morte e ressurreição. Olha só, ele fala, vou destruir esse templo e vou construir em 3 dias. Aí todo mundo fala, 46 anos demorou para construir isso aqui, você quer construir em 3 dias? Não faz sentido. E Jesus, ele se referia a si mesmo, né? Ele se referia ao seu próprio corpo. Então a gente vê também que Jesus, desde já, ele já sabia da missão dele, já sabia onde ele ia chegar, já sabia que ele ia morrer, ele já sabia que ia ressuscitar. E depois que Jesus limpou o templo, os sinais aconteceram. Então, para Deus agir, é importante nos livrar primeiro da religiosidade, porque o versículo 23 fala que, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais faziam crer no seu nome. Mas, outra coisa importante, versículo 24, mas o próprio não se confiava neles, porque ele conhecia a todos. Então, Jesus, nada pegava ele de surpresa, né? Então, ele já sabia, né? Ele já sabia, inclusive, quem ia trair. Ele era conectado literalmente com o Pai, direto com o Pai. Ele sabia tudo que estava acontecendo no mundo espiritual. A gente falou agorinha, né? Que ele não tinha todos os atributos de Deus. Sim, mas Jesus, ele era conectado, né? O Wi-Fi de Jesus com o Pai era direto. Não tinha nenhum defeito, né? Porque ele era perfeito, não tinha pecado nele, não tinha defeito nele. Então, Jesus sabia, nada pegava Jesus de surpresa, certo? E outra coisa também é que a gente pode aprender com isso, né? Que a gente acha, às vezes, que o nosso pecado, eu feri o coração de Deus. Você acha que Jesus não sabia que você ia pecar? Né? Mas eu fiz o que não devia. Você acha que Jesus já não sabia que você ia fazer? Jesus já sabia que Pedro ia negar ele. Né? E mesmo assim, ele amou Pedro. Então, isso serve para nós de consolo. E serve para nós também de alerta, porque Jesus, ele, por mais que ele via que as multidões diziam que criam, mas ele não se confiava. Porque a mesma multidão que dizia Hosana, talvez pode ser a mesma multidão que vai crucificar amanhã, entendeu? Então isso serve para nós. Nós não podemos ter a nossa expectativa total em pessoas. Claro que a gente precisa confiar, né? Sem confiança a gente não constrói nada. Nem um relacionamento, né? Duradouro. Mas a nossa expectativa não pode estar em pessoas, porque pessoas podem te machucar e vão te machucar, vão te trair, vão errar com você. E Jesus não se confiava a eles. Ele não precisava que ninguém lhe desse respeito
do que era homem, porque ele mesmo sabia da natureza humana. Amém? Vamos para o nosso último bloco. Alguém quer comentar a respeito do que a gente acabou de falar? Alguém quer comentar a respeito? Glória a Deus. Mais alguém? Um de cada vez, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Ninguém quer falar nada? Ninguém quer compartilhar? Amém, então. Vamos continuar aqui no capítulo 3 de João. Quero terminar o 3 hoje, hein? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Vamos lá, então. Olha aí. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. Estamos no capítulo 3 aqui já. Opa, peraí que eu coloquei errado aqui. Deu uma travadinha aqui no meu slide. Mas enfim, vamos lendo aqui, agora em volta. Mais um aqui, pronto. Nicodemos era fariseu. Fariseu significa separado. Ele era um membro do sinédrio, também da alta cúpula do judaísmo, né? E ele foi falar com Jesus à noite, escondido, provavelmente porque temia, tinha medo ali do que as pessoas iam dizer. Era um homem muito importante naquela época. A gente sabe que o sinédrio era contra Jesus, né? Então, talvez também por medo até de estar se associando àquele, né, na cabeça deles, falso Messias e tal. E ele foi falar com Jesus à noite. Olha o versículo 2. Esse foi ter com Jesus à noite, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí você respondeu Jesus. Jesus vai direto ao ponto, né? Jesus não ele tá dando volta aqui, ó. Nicodemos tá dando volta. Não, Jesus, sei que você vem da parte de Deus, que jamais alguém, só sendo humano normal, pode fazer o que você faz. Jesus já vai direto, não quer saber. Ele já vai direto para a pergunta que estava por detrás dessa. E fala assim, ó, a isso respondeu Jesus. Em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque a dúvida de Nicodemos não era essa. A dúvida de Nicodemos era literalmente como ser salvo. Essa era a dúvida. Jesus já adianta. Puf, ele já sabe o que Nicodemos vai perguntar. Jesus já dava a resposta, né, da pergunta do coração de Nicodemos. A resposta é nascer de novo. O que é nascer de novo, né? Eu sempre gosto do exemplo seguinte: se você tem um cachorrinho, e você cria esse cachorrinho, né, como se fosse gente, e você ensina esse cachorrinho talvez a andar em duas patas, a usar talher como ser humano, talvez até mesmo você ensina esse cachorrinho a sentar no vaso, né, fazer as necessidades ali como se fosse uma pessoa. Qual que é o problema? Você pode conseguir fazer isso tudo, você pode inclusive conseguir fazer esse cachorro falar, mas o problema é que ele ainda é cachorro. Por mais que você adestra ele, faz ele parecer com gente, mas ele ainda é cachorro. E quando você as costas, ele vai rosnar. Mas se por um milagre fosse possível da gente matar esse cachorro e ressuscitar ele como ser humano, foi isso que Deus fez com a gente. Eu sei que é um exemplo meio bobo, né? Mas exatamente isso que Deus fez com a gente. A gente morreu com Cristo, mas a gente ressuscitou como nova criatura. A gente nasceu de novo. A gente nasceu de novo. A gente ganhou dentro de nós uma nova natureza, um novo DNA. Por mais que a nossa cara não mudou, né? Muita coisa, até da nossa mente não mudou, né? A pessoa nasce de novo, às vezes continua com mentira do passado e tal. Mas algo no nosso coração aconteceu. A gente recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. Isso é nascer de novo. E aí ele fala o seguinte: você tem que nascer de novo. Não adianta, filho, não adianta você ser religioso, não adianta você entender da palavra, você pode orar, você pode espinhar, você pode levantar a mãozinha igual crente, tem que nascer de novo, senão não entra no reino de Deus. Essa é a resposta de Jesus para Nicodemos. Aí, isso confronta a nossa arrogância, sabe? Porque nascer não é algo que está no nosso controle, no seu controle. Quem aqui fez força para nascer? Quem aqui escolheu nascer? Ninguém. Quem faz o processo é a mãe que sofre, né? Quem dá a luz é a mãe. Eu tenho como eu me dar a luz. Não tem jeito disso acontecer. Então, o evangelho, ele faz isso, sabe? É só Deus que pode fazer a gente nascer de novo, através do arrependimento, né? Mas é só Deus que pode.
O evangelho faz um homem velho recomeçar. Olha que coisa doida, porque Nicodemos pergunta, eu, sendo um homem velho, já feito, vou voltar pro ventre da minha mãe? Aí, Nicodemos, você não entendeu, foi nada. Porque por mais que você é velho, por mais que você é sábio, por mais que você entende da palavra, meu filho, existe um recomeço. Isso era um conforto, por exemplo, para quem era prostituta e ouvia Jesus pregando. Isso era um conforto para quem estava com a vida assim lascada e não via esperança. Deus nunca vai me aceitar, Deus nunca vai olhar para mim. Aí Jesus aparece e fala o seguinte, ó, tem jeito para você. Você pode hoje nascer de novo. Tanto você que é pecador, no lamaçal do pecado, quanto você que às vezes é religiosinho, que tá lá fazendo tudo direitinho, tentando agradar a Deus com as suas obras, tem um novo começo para você, né? Então isso é poderoso, a gente pensar nisso. Oh, meu coração até queima quando eu falo dessas coisas, não sei você. Mas outra coisa que Jesus fala que é interessante também é o que é nascido da carne, é carne. O que Jesus está falando aqui? Nicodemos, mesmo se fosse possível você voltar ao ventre materno e nascer de novo, não ia adiantar nada. Porque para a carne não tem conserto. Só é possível nascer da água e do espírito. A água aponta para a palavra de Deus, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas acredite, é isso. É a união da palavra e do espírito que gera novo nascimento. É a união da palavra e do espírito que fez todas as coisas, inclusive. Já parou para prestar atenção que lá em Gênesis, o espírito estava, né, sobre as águas e Deus disse, ou seja, a união do espírito e da palavra é o que gera novo nascimento. E esse texto, né, de nascer da palavra do espírito é uma referência direta a Joel 2:28, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, né? Enfim. Outra coisa que a gente pode ver também é que no versículo 8, o nascido do espírito é imprevisível. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe onde vem nem para onde. Assim é aquele que é nascido do espírito. Às vezes, né, às vezes a gente obedece direções que não estavam no script. Por quê? Porque o Espírito me dirigiu para aquilo. A gente faz coisas como Jesus fazia, né? Jesus, olha para você ver, Jesus ele chega atrasado na morte do seu melhor amigo. Ele chega 4 dias depois, que foi avisado. Aí você olha assim, cara, como Jesus ele é sem compaixão. Ele não vai ver o amigo dele doente. Não, 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 não. É porque ele é guiado pelo Espírito. Entende? E às vezes o Espírito ele não faz do seu jeito. E tem isso também. E as pessoas olham e falam, esse cara é doido. Não, ele está sendo guiado pelo Espírito. Entende? Então, o nascido do Espírito é imprevisível. E a outra coisa também, Jesus fala aqui, ó, perguntou Nicodemos, ainda ficou com dúvida, como que isso pode acontecer? Jesus falou, você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós sabemos do que testificamos, vimos e temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratar das coisas terrenas, não me credes, como crereis quando eu vos falar das celestiais? Jesus usando uma simbologia humana de nascer de novo, né? Nicodemos não entendeu nada. Ele falou, e quando eu falar das celestiais, Nicodemos? Aí que você não vai entender mesmo. Aí eu falo, ele fala, né? Jesus fala, eu falo do que eu vi. Eu não falo do que eu li a lei de Moisés, eu falo do que eu vi, porque o verbo, a gente já viu na semana passada, o verbo estava com Deus desde o princípio. Agora, o que Jesus viu, hein? O que Jesus tinha para compartilhar com a gente? Olha, eu vi, eu tô falando do que eu vi. Eu estava lá com o pai no início. E mesmo assim, vocês não aceitam o testemunho. Né? A gente viu no versículo 11, né, de João 1, veio para o que era seus, os seus não receberam. É triste isso. Mesmo o verbo se encarnando, o verbo do início, eles não receberam o testemunho de Jesus. E vamos para a última parte, para a gente encerrar esse capítulo. Perdão, penúltima parte. Vou passar uns minutinhos hoje. Vocês me aguentem aí, tá? Vou passar uns 5, 10 minutos aí. Mas já estou terminando, tá? Vou tentar correr um pouco mais. Olha só. Versículo 14. Se você está acompanhando aí, João 1,14. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, é uma referência
aqui a Números, depois você pode anotar e ler, Números 21, versículos 5 ao 9. Tá? Se você quiser anotar para ler depois, Números 21, versículos 5 ao 9. Lá conta a história do povo que estava se rebelando contra Deus, o povo lá no deserto e tal. E Deus permite que serpentes abrasadoras sejam liberadas no meio do povo, né? E aí aquelas serpentes começaram a picar, envenenar todo mundo, e o povo começou a morrer. Mas Deus falou o seguinte, aí Moisés orou ao Senhor, deu sacrifício, e Deus falou o seguinte para Moisés, então faz o seguinte, levanta uma serpente de bronze. E todo mundo que olhar para a serpente de bronze vai ser curado do veneno da serpente. Essa serpente de bronze aponta para Cristo, né? E aponta especificamente para a crucificação de Cristo. Todo mundo que olhar para a cruz, todo mundo que vê o Filho de Deus morto, vai ter a vida eterna. É o que você está falando. Todo mundo que crê que ele morreu pelos seus pecados vai ter a vida eterna. Essa é a garantia de Jesus, né? Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Então, a serpente aponta para o diabo, né? A gente sabe, aquelas serpentes abrasadoras apontam para o diabo. Aponta também para a maldição, porque Deus, lá no Éden, ele amaldiçoou a serpente passa a rastejar. Não sei se você já reparou nele. Eu não sei se ela tinha 4 patas, eu não sei como ela era, mas ela não rastejava. Pelo menos é o que a gente entende lá no texto. Mas Jesus se torna, né, em forma de maldição, ele toma sobre si a nossa condenação. Por isso que ele é a serpente de ouro, de bronze, perdão. E aí quem olhar, né, para o Cristo condenado no lugar da minha condenação, se olhar para o Cristo condenado no lugar da minha condenação, eu posso ser salvo. Amém? Oh, nossa, dava para morar nesse texto aqui, mas temos que terminar. E aí vem um versículo mais famoso da Bíblia. Todo mundo sabe de qual, tem certeza aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que a gente pode falar sobre esse texto, né? O resumo do Evangelho, ele é o resumo do Evangelho, a gente chama. Qual que é o resumo do Evangelho? É o Pai que ama, Pai amando o mundo. Meu Deus, Deus amou o mundo. Esse mundo é tão nojento, tão sujo, tão amaldiçoado, tão mau, mas Deus amou esse mundo. E ele enviou o seu filho, ele não só ficou com amor retórico, eu amo tanto esse mundo, não. Ele teve uma ação. E a ação de Deus foi qual que foi? Entregar o melhor que ele tinha. Ele entregou o filho. E aí, o filho morreu tomando sobre si a ira do Pai, a ira de Deus. E quem crê nisso vai ter a vida eterna. Amém? Não veio para condenar. Jesus fala, né? Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, para que o mundo fosse julgasse, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Olha esse versículo e fala, nossa, que legal, Jesus veio para me salvar, ele não veio para me condenar. Sim, mas ele não veio para condenar, porque todos os que estão sem Jesus já estão condenados. Jesus não veio trazer doença para quem já estava doente. Você já estava condenado. Para que Jesus veio te condenar? Entendeu? Porque no versículo 18 ele fala, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Ou seja, eu não preciso fazer condenação para você, filho. Se você não crê, filho de Deus, você já está condenado, é automático. Porque não crê no nome do unigênito de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega perto da luz a fim de que não serem argudas as suas obras, ou expostas as suas obras, né? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em... O argumento de Jesus é o seguinte, sabe por que vocês não querem vir à luz? Porque vocês têm obras más. E quando a luz chega, ela mostra todo o defeito que você tem. Como vocês não querem ser expostos, vocês amam as trevas. Sabe por que os fariseus, né, o povo lá, os romanos, mataram Jesus? Para ter paz à noite, para poder dormir à noite. Porque Jesus era tão luz, ele era a luz do mundo, a gente viu isso, que quem chegasse perto dele estava exposta à realidade. Quem chegasse perto de Jesus, todas as más obras, né, a hipocrisia era exposta. Entendeu? Porque Jesus era a luz. E Jesus às vezes nem precisava falar nada, só de estar perto de Jesus.
as suas obras más eram expostas. Aí eles tiveram que matar o Jesus para não se sentir ruim. Essa era a verdade. Porque amavam as trevas. Tiveram que apagar, vamos apagar essa luz porque está mostrando tudo de podre que há em mim. Entende? Enfim. Espero que vocês estejam entendendo. E para terminar, agora sim é o nosso último bloco, tá, gente? Estamos encerrando por aqui. Algumas coisas que a gente pode falar aqui. Vamos ler aqui do versículo 22 ao 36. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque haviam muitas águas e para lá corria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Olha só, João veio literalmente, para ser aquele que apontava, mas ele continuou, mesmo assim, depois que Jesus foi manifesto, e depois que Jesus se manifestou, João continuou o seu ministério. Talvez não era a hora dele ter parado, né? A gente fica pensando. Mas, enfim, ele continuou ali, continuou exercendo seu ministério, até ser preso e depois foi decapitado. Aí teve uma rixa, teve uma briga, uma treta. Ora, versículo 25, se você está acompanhando. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão em encontro. Pô, Jesus está ganhando mais seguidor que João. Né? O Instagram de Jesus tem mais followers, mais seguidores. Peraí, a gente começou primeiro. A gente está aqui antes. Olha para você ver, né? João falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo assim, mas não, nós precisamos ser melhor. Aí João deu uma resposta, né? Versículo 27, João não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Ou seja, se ele está recebendo seguidor, se ele está recebendo atenção, se ele está recebendo, é porque ele é isso. Ele veio do céu, ele é do céu e ele recebeu isso do céu. Vós mesmos sois testemunhos de que eu não sou o Cristo, fui enviado para ser o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo é o que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, eu estou aqui só para preparar a noiva para ele. Diz a respeito às nós também. Nós somos a noiva em primeiro lugar, mas nós também precisamos ser os preparadores da noiva. Vamos cuidar da noiva. Precisamos adornar a noiva. Certo? Nós precisamos ser esses padrinhos, vamos dizer, né, que cuidam da noiva. A noiva de Cristo, vocês sabem quem é a igreja. Amém? E João, ele não estava preocupado com ele mesmo. Tanto é que no versículo 30, né, um versículo que a gente gosta bastante, ele diz: convém que ele cresça, eu diminua. Então, cada vez que ele ganhe mais likes, que ele ganhe mais atenção, que ele ganhe mais fama, que ele ganhe mais destaque, e eu seja diminuído. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem toda a vida lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado, Deus fala das coisas dele, porque Deus não dá o Espírito. Deus não dá metade do Espírito Santo para você, um pouco do Espírito Santo para você. Né? Essa fração de Senhor, quero mais do teu Espírito. Não é tão bíblica, né? A gente vê. Jesus, ele dá o Espírito Santo. Ele não dá um pedaço dele. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Então, João testemunha mais uma vez. Ele é o Filho de Deus. É ele que vocês têm que seguir mesmo. Que eu diminua. Às vezes eu acho até contraditório, né? João falar que ele cresce e continuar mesmo com o ministério ali, batizando ainda, mas por mais que a gente não vai entrar no mérito se ele estava certo ou não, ele reconheceu, né? Ele reconheceu que ele avance, que ele cresça, que eu fique para trás, que eu diminua, que eu só sou um precursor dele. Ele é quem veio do céu. Ele é que é o verbo que estava lá no início com Deus. E o último versículo dessa noite: por isso, crer no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Crer traz salvação. E crer é confiar. Né? Crer não é só falar que crê, porque até os demônios, Tiago fala, creem.
Mas quando João fala crer nele, né? Ele está falando de confiar. Tem a história do carrinho de mão, vocês já viram? Que tinha um cara com uma corda bamba que ele amarrava num prédio para o outro. E ele andava em cima dessa corda bamba de um lado para o outro e tal. Daí, depois ele veio e todo mundo, uau, e era, eu acho, 30 andares de altura, era muito alto. E sem nada, sem proteção nenhuma, ele andava de uma corda bamba de um lado para o outro. Aí um dia ele pegou um carrinho de mão e atravessou com um carrinho de mão. Depois ele colocou um cimento dentro do carrinho de mão e atravessou com um carrinho de mão. E aí tinha um jornalista lá, nossa, cara, parabéns, você é muito talentoso e tal, tal, tal. Você acredita? Aí ele perguntou, o cara que era da corda bamba lá, o artista, você acredita que eu posso andar com alguém aqui dentro desse carrinho, de um prédio para o outro? E aí ele falou, sim, claro, eu ouvi você fazendo, você consegue. Então vem você. E ele falou, não, eu não. Ou seja, eu acredito que você consegue, mas eu não confio em colocar a minha vida aí dentro. Né? Isso diz respeito a nós, né? Tem tanta gente que fala que crê em Deus, mas você vai ver, a vida parece que não tem nada a ver. Que crer em Deus, na verdade, é confiar, é derramar a sua vida diante do Senhor. É entregar, né? Sempre gosto de falar o seguinte, ser salvo não te custa nada, mas depois que você é salvo, vai te custar tudo. Porque confiança é isso, confiar em entregar sem reservas. É pular, né, da montanha sabendo que Deus está lá embaixo para te segurar. Isso é confiar. Só é salvo quem confia. Não é salvo quem diz que crê apenas. Porque falar que crê, né, qualquer um fala. Mas as suas obras, será que revelam a sua confiança em Deus? Essa é a questão, né? Então é isso, gente. Esse foi o nosso encontro de hoje. Quero dar a oportunidade aí para vocês falarem. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Mais alguém? O Vitor tá aí ainda? Deve ter saído. Então, olha só. Quero agradecer aí. Desculpa aí os minutinhos que eu passei. Hoje a gente matou 2 capítulos, né? Muito bom estar com vocês, de verdade. Eu acredito que, assim, tem tanta riqueza, gente. Se a gente fosse parar em cada tópico desse que a gente comentou, cara, a gente ficaria horas, né? Não é esse o objetivo, né? Daqui a gente gastar muito tempo e tal, tal, tal. Mas, o que eu recomendo você? Pegue tudo que você está compartilhando e compartilha com outros. Amém? Compartilha com outras pessoas. Senta na mesa, né? Pratica a mesa. E toda segunda, então, a gente está aqui para compartilhar do verbo, né? Do Filho de Deus. Glória a Deus, Ana. E é isso. Isso nasceu no meu coração. Eu não, tipo assim, eu não comecei isso simplesmente, sabe, para alguma forma que eu esbanjar o quanto que eu sei, porque eu não sei nada, essa é a verdade. Mas assim, eu creio que há poder quando a gente compartilha, quando a gente abre a boca. Porque eu fico pedindo para vocês falarem também, sabe? Porque eu acredito que eu posso ser enriquecido. Fui abençoado pela Paula na hora que ela compartilhou, né, pelo Vitor também. Então, nos próximos encontros, esteja compartilhando mais, né? Que eu recomendo? Mas Paulo César, eu sou tímido. Não precisa ter isso aqui, tá? Tem a liberdade aqui, a gente está em família. Mas às vezes também, algo que pode te ajudar, leia a Bíblia, né? Leia o capítulo antes, leia João antes da gente ter esse momento aqui, tá? Sabe? Porque aí você já chega com algo para falar, você já chega com algo para compartilhar. Então, na próxima a gente vai compartilhar João capítulo 4. Então, se você já quiser meditar, ler em João capítulo 4, tá? Para que no próximo encontro, próxima segunda-feira, a gente fale sobre esse capítulo, beleza? Que Deus abençoe, gente. Muito bom de verdade estar com vocês e que a gente possa, dia após dia, aí, ter mais clareza, mais revelação de Jesus, mais conhecimento da palavra. E o objetivo meu objetivo, né, é esse, não sei o seu, mas meu objetivo é que esse ano seja um ano, eu sinto isso, sabe, no meu coração, que esse ano vai ser um ano de aprofundamento na palavra. E se você estiver aqui com a gente,